Escondam suas carteiras e preparem seus bolsos. O governo vem com uma proposta para poder reduzir o preço da energia elétrica. E como toda intervenção do governo sempre causa um aumento de preços no longo prazo, bora te explicar o que é essa intervenção, por que ela vai dar errado e por que a sua conta de energia vai aumentar por culpa do governo Lula. Roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio. Esse é um canal de viés austro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O vídeo de hoje é para explicar por que o Lula vai aumentar o valor da sua conta de energia com a intervenção que ele vai fazer. Na terça-feira, dessa semana, do dia 2 de abril, ele está promulgando aí um texto de uma medida provisória que provavelmente já deve ter saído ou está para sair, enfim. Eu tô gravando antes de sair, que basicamente a medida provisória é tipo assim, então, a conta de energia está projetada para aumentar 5%, 5,3% por causa, nesse ano na verdade, porque precisa aumentar, porque a inflação está subindo, graças às políticas desastrosas do governo Lula, então basicamente precisa subir o preço da conta de energia, porque senão o valor que a empresa está recebendo é um valor defasado pela inflação e ela acaba tendo perdas, no seu valor, já que ela teve que aumentar o salário dos funcionários, por exemplo, por causa do aumento do salário mínimo. Pois é, aumento do salário mínimo gera inflação porque aumenta a quantidade de moeda circulando na economia, tá? Economia básica aí pra vocês. Mas vamos lá. O que está acontecendo? Primeiro, vamos voltar para entender uma coisa. Por que energia é tão cara no Brasil? Como que um país que tem tanto rio, tanta hidrelétrica, tanta coisa assim, consegue pagar tão caro na energia? A resposta é a seguinte: pelo menos para essa crise energética atual, a gente tem que voltar lá para o ano de 2014. Na época, na eleição de 2014, há 10 anos atrás, a Dilma fez uma coisa que é basicamente padrão Dilma de governança. Ela controlou o preço da energia. Quando ela controlou o preço da energia, isso gerou um problemaço para o pessoal do setor de energia elétrica, as empresas de energia elétrica. Como o governo controlou o preço, controlou o preço no caso para baixo, ele está beneficiando o consumidor de energia, que pode gastar mais energia por um preço menor, beneficiou naquela época, e está prejudicando o produtor de energia, que agora ele tem uma demanda maior, porque as pessoas estão consumindo mais energia porque está mais barato, e ele está recebendo menos por esse gasto a mais que ele está tendo. Então isso gerou uma massiva crise financeira no setor de energia elétrica, que depois da eleição que a Dilma foi reeleita e ela controlou o preço para poder ganhar a eleição, ela soltou o controle de preços. Isso causou um grande aumento no preço da energia elétrica lá em 2014. Você que tá me assistindo aí, que tem, sei lá, seus 30, 40 anos, ou já pagava conta de energia na época, tá ligado do que eu tô falando. Foi uma época que subiu bastante energia. Então, para não subir tanto, o governo, o que ele fez? Em vez dele acabar com os controles de preço, privatizar o seu setor, abrir para concorrência externa, não, vamos fazer uma outra intervenção. O que aconteceu? O governo interferiu criando o sistema de bandeira tarifária, que é basicamente um sistema de roubo legalizado. É tipo assim, segundo critérios completamente arbitrários, se achar que está de boa para produzir energia, bandeira verde. Spoiler, nunca tá. Se achar que não tá de boa, é bandeira amarela. Aí mete uma tarifa extra na conta de energia. Se achar que tá ruim, que tá muito horrível, que meu Deus do céu, é o caos na Terra, bandeira vermelha. E inclusive depois foi criado o grau 2 da bandeira vermelha, que é basicamente o que fica vigente quase sempre. Você quase nunca vê bandeira amarela, amarela, vermelha, grau 1. É basicamente assim, é sempre a tarifa no máximo valor possível. Por quê? O modelo de negócio que o Brasil escolhe para poder fazer as privatizações, entre muitas aspas, de empresas de energia elétrica é péssimo, é horroroso, é a pior merda que pode ser feita. Que é um contrato de concessão. Que é tipo assim, o governo, com esse viés fascista de querer fazer tudo, essa praga maldita chamada Estado, ela quer fazer tudo. Então ela entende que assim, fazer energia elétrica, produzir energia elétrica é um bem que eu, Estado, arroguei para mim, porque sim, eu sou o Estado, eu posso. Eu discordo, eu tenho um fuzil, você não, cala a boca. Então você não tem o direito a uma opinião. Então o Estado basicamente pegou para si esse direito, se arrogou desse direito de produzir energia elétrica,
e aí, como é dele, ele pode conceder isso para outra pessoa. Isso é o regime de concessão, é quando o governo pega um poder que ele acha que ele tem e dá para algum amigo do rei para poder produzir. E geralmente esse amigo do rei é incompetente e péssimo. É o que acontece. Praticamente não tem energia privada no Brasil. Onde é a cobertura da Eletrobras agora foi privatizado, entre muitas aspas, porque o governo ainda tem gerência sobre a empresa, então na prática você não tem uma empresa privada, você tem uma parceria público-privada no máximo. Então essa ausência de privatização e essa questão de concessão, ela gera incentivos deturpados. Por quê? Como a empresa tem um determinado momento, um determinado período de tempo, e esse período de tempo é finito, ou seja, sei lá, 20 anos, 25, 30 anos, ela tem que explorar o preço no mais alto possível, deixar no patamar mais alto possível, porque ela precisa, nesses 30 anos, pagar os seus próprios custos de operação, o custo que ela teve para poder ganhar essa concessão do governo, e também eventuais perdas marginais que ela pode ter por intervenções futuras do governo que causam ela perder dinheiro, o que no Brasil é basicamente o padrão que você tem que levar em conta. Então ela tem que colocar o preço o mais alto possível da energia elétrica, porque se ela colocar num preço que seria um preço de mercado competitivo, ela perde. Então ela acaba tendo uma perda de energia. E outro fator também que empresas perdem muito dinheiro é com basicamente a ligação clandestina, o chamado gato. Porque como o preço da energia no Brasil é ridiculamente caro, as pessoas têm todo o incentivo do mundo para poder fazer ligações clandestinas, para poder usarem o famoso gato. Isso gera um custo de energia a mais, além de fiscalização, tem que ficar fiscalizando para ver, mandando fiscalização e tudo mais. Além de tudo isso, vem essa intervenção desde 2014 acontecendo, teve esse problema, ainda tivemos mais intervenções na época do grande evento de 2020. Foi criado um fundo ali o fundo do vírus, vamos chamar assim, né, para não falar o nome do vírus que o YouTube não gosta. Esse fundo foi 16 bilhões de reais. Como basicamente o Estado, tudo que ele tem é roubado de alguém, então esse dinheiro ele foi roubado da população e colocado nesse fundo. Para quê? Lembra que eu falei das empresas de concessão e tudo mais? Então, elas começaram a chorar porque basicamente o governo destruiu a demanda por energia elétrica, com as intervenções absurdas e ditatoriais feitas durante o grande evento de 2020 e anos subsequentes. Então, as empresas tiveram uma perda. Só que como foi uma intervenção do governo, tipo assim, o governo quebrou as pernas das empresas, depois ele deu uma muleta para ela voltar a andar, que é basicamente esses 16 bilhões de fundo. Então, olha a merda que o governo fez. Ele destruiu a sua empresa, fez você perder seu emprego, depois ainda deu o dinheiro que você pagou de imposto para corporativista. Esse corporativista usou esse dinheiro para basicamente nada na prática, porque a conta de energia vai aumentar de novo. Outro dado para vocês: 32 bilhões do dinheiro da privatização da Eletrobras, e aqui privatização entre muitas aspas, tá? Porque aquilo ali não foi uma privatização, aquilo ali foi uma piada. Eles foram colocados em um grande fundo que banca subsídios de energia. Então, de novo, um dinheiro que em tese deveria ser usado para poder, sei lá, diminuir dívidas do governo, diminuir o passivo do governo. 32 bilhões é uma grande quantidade de dinheiro para, no longo prazo, o governo pagar menos juros da dívida e estar menos endividado e precisar imprimir menos moeda, precisar assim, entre aspas, porque o governo não deveria imprimir moeda, para mim deveria deixar quebrar. Mas isso é muito técnico, não vou entrar aqui. O que acontece? Você amortiza a dívida do governo, você diminui a necessidade de impressão de moeda. Você diminui a necessidade de impressão de moeda, você diminui a inflação no longo prazo, porque a inflação ela é consequência, o aumento de preço que acontece, ela é consequência da expansão da base monetária, ou seja, da impressão de dinheiro, basicamente. O governo pegar a impressora lá e imprimir dinheiro. Hoje não é mais assim, né? O governo só digita os números lá no computador e diz que tirou dinheiro, mas a fraude é mais eletrônica do que física propriamente. Então, isso diminui a dívida do governo, o que no longo prazo, isso empobrece o governo, porque o governo passa a ter menos dinheiro, só que enriquece toda a população. Só que o governo ele não existe para poder enriquecer a população. O governo existe ativamente para poder roubar o seu dinheiro para dar para bilionário corporativista. Os chamados metacapitalistas, como o Olavo de Carvalho brilhantemente os definia. Então essas empresas de energia que operam no Brasil, elas são exemplos perfeitos de metacapitalistas. Elas vão operar lado a lado com o governo para poder sabotar a concorrência. E não existe livre concorrência de energia no Brasil. Se você quiser, por exemplo, fazer um sistema de energia
chamado de off-grid, que é fora da rede, você tem que ligar para a empresa de energia para poder pedir autorização para ela. Se ela não autorizar, e ela tem todos os incentivos para não, porque você deixa de ser um consumidor dela, você não faz. Você não consegue fazer. Painéis solares no Brasil são ridiculamente caros, o que seria outro incentivo para a energia solar, que é mais limpa do que a energia elétrica, né? Porque tem o custo ambiental. Então também não é viável você gerar sua própria energia. Além disso, esse fundo, esses 32 bilhões, eles são para bancar subsídios. Basicamente é o governo roubando de todo mundo, inclusive do pobre, para poder ajudar o miserável a pagar menos na energia. Em vez de privatizar, abrir o mercado de fato, né, não uma privatização capenga igual foi feito da Eletrobras, abolir o mercado, acabar com a ANEEL, que é a agência que carteliza o mercado, criando regras absurdas, você diminui o preço da energia elétrica para todo mundo, aí você não precisa pagar subsídio. Vocês querem um exemplo de como é ridículo o sistema, as leis da ANEEL? Isso aqui também envolve um pouco de burrice na hora de construir um prédio, mas enfim. Tem uma regra que ela diz o seguinte: se o consumidor não puder ter a sua energia medida, eu trabalhei em call center, tá? De uma empresa de eletricidade, então eu conheço um pouquinho de legislação do setor. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se o consumidor ele é obrigado a ser medido, basicamente é um dever da concessionária. Ela tem que ir lá, tem que medir, não sei o que, tem que fazer a medição de energia todo mês. Tem um calendário lá, ela tem que seguir. O calendário quem organiza é ela, mas ela tem que fazer a medição e tem que cobrar do cliente, tem que tirar a fatura. Então, para isso, tem algumas regras. Por exemplo, e se o cliente não puder ser medido por uma situação que é culpa da empresa? Basicamente, a empresa vai fazer um gato e o cliente vai ficar sem ser cobrado desse período que ele está usando energia até que a empresa regularize a cobrança. Existe uma certa área de São Paulo que eu não sei se alguém em São Paulo vai ver isso aqui, mas é a área de um setor chamado cashback, que é um medidor que é basicamente como se fosse um celular pré-pago. Você liga lá no call center da concessionária de São Paulo, que agora na minha época era a Eletropaulo, agora é a Enel, né, que é se eu não me engano, uma estatal italiana, que inclusive está com a concessão sendo ameaçada, eu já vou entrar nesse ponto, que é também outro setor, outra questão de instabilidade jurídica. O que está acontecendo? Uma determinada área tem esses medidores pré-pagos. Esses medidores eles foram instalados na coluna de sustentação do prédio. Quer dizer que, se um medidor der problema, for um problema terminal que necessite a troca desse medidor, eis um problema gravíssimo. Como ele está na coluna de sustentação do prédio, você não pode quebrar a coluna de sustentação do prédio para remover o medidor, ele está dentro da parede. Porque se você quebrar a coluna de sustentação do prédio, você corre o risco de derrubar o prédio. Quebrar o prédio, literalmente fazer o prédio desabar. Porque, de novo, é a coluna de sustentação do prédio. Então, esses consumidores, eles acabaram tendo um gato legalizado pela empresa já há anos. Tinha cliente na minha época, que eu trabalhei entre 2013 e 2016 nesse call center, que o cliente já estava nessa situação há mais de 2 anos. E como é impossível arrumar esse medidor, não tem como, essa situação continua até hoje. Não tem como fazer um outro ponto de energia elétrica de qualquer jeito, não tem. O prédio foi feito daquela forma, a construtora fez daquela forma, vai ficar assim. Basicamente o cliente não vai pagar energia pro resto da vida. Então esse é um exemplo de como você tendo essa perda, você concessionária tendo essa perda, na hora que você vai tentar reajustar a fatura de energia, a tarifa de energia, você reajusta considerando, tentando diluir esse prejuízo que você está tendo em todos os outros consumidores. E isso é incentivado pelo governo. O que nos leva ao outro ponto. A questão da quebra da concessão. O governo pode, de maneira completamente maluca, ele simplesmente encerrar um contrato de concessão. Ele pode chegar e falar, você, sei lá, não está cumprindo as regras arbitrárias que a gente colocou aqui, então, portanto, a gente vai retirar a concessão de você. O que, de novo, leva a um incentivo por parte da empresa de praticar um preço predatório, que é um preço acima do preço de mercado. Qual que é o preço de mercado da energia? Eu não sei, e não tem como saber. Não existe como aferir esse preço no Brasil, porque ele é totalmente controlado por um oligopólio cedido pelo governo. É um monopólio. Não é nem um oligopólio, é pior ainda, é um monopólio. Porque, por exemplo, na área de São Paulo,
você só pode comprar energia da Enel, ali na região da Grande São Paulo. Aqui na Baixada Santista só pode comprar da CPFL Piratininga, você não pode comprar de outra empresa. Mas a empresa da minha área é incompetente. Problema seu, você vai ficar com ela. É um monopólio, é uma concessão de privilégio estatal para o governo. Eu não posso tentar abrir uma empresa de energia eu mesmo e tentar competir com o governo. Se eu tentar fazer isso, eu vou ser preso, porque eu tenho que bater lá na porta do Ministério de Minas e Energia e pedir autorização. Então, todos esses incentivos deturpados no Brasil e a ausência de competitividade num real livre mercado de energia tornam o preço mais caro. Por isso que o governo vem com essa ideia, vamos fazer uma medida provisória para reduzir o preço da energia. No longo prazo, no curto prazo, isso vai realmente diminuir o preço da energia. Só que isso é um controle de preço. O controle de preço não funciona e vai acabar subindo de novo o preço da conta de energia. Então, ao invés de subir esse 5,6% projetado, sei lá, pode subir 12%, 14%, acabar disparando o preço da energia, igual aconteceu em 2014, quando teve aquela grande disparada de energia. Então, toda vez que o governo tenta resolver um problema, ele acaba piorando esse problema. Isso é fato, principalmente para quando governos fazem bagunça, basicamente. Então, tivemos um exemplo perfeito disso, o que é chamado da espiral do intervencionismo, que é quando o Estado faz uma intervenção, a intervenção não funciona, ele faz uma outra intervenção, essa outra intervenção não funciona, ele continua interferindo até que ou para ou vira algo ridículo, que é basicamente o setor de energia do Brasil. Então, espero que tenha ficado claro esse vídeo. É uma explicação um pouco mais técnica, envolve um pouco mais de economia. Eu vou deixar aqui na descrição como um agregado aqui para vocês estudarem um pouco mais esse assunto, uma leitura comentada que eu fiz do livro chamado Intervencionismo, do Mises, que é um livro muito bom que aborda basicamente como intervenções do governo prejudicam as pessoas e empobrecem elas. Aqui na descrição tem a leitura comentada inteira do livro, recomendo fortemente vocês acompanharem, porque é muito bom esse livro, é um livro muito bem explicativo do Mises, detalhando como o governo interferir e empobrece pessoas. Então, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Na descrição você vai encontrar os parceiros do canal, a loja Manifesto 38, que eu estou usando a camisa aqui, o boné também. Os links para contato deles estão na descrição. Toda a parte gráfica do canal é feita pela Ana, minha designer de thumbs, então se você quiser contratar ela, na descrição tem o contato dela. Segue no Instagram também, que aí é um grande portfólio do trabalho dela também, você pode dar uma olhada melhor lá. Na descrição também tem o link do Nathan da Make English, se você quiser ir embora do Brasil para um país que você não seja assaltado na hora de pagar a conta de energia. Aprenda a falar inglês, vá para algum país melhor. Na descrição tem o contato dele. Se você for inscrito do canal Libertário 013, você garante desconto. Se inscreva no canal também e apoie o canal financeiramente através de Bitcoin ou Pix. Os meios para isso estão na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.